Olá, bom dia, tudo bem? Ao vivo aqui na Rádio Inverso, transmissão do Mensagens que Chegam pela Manhã. Geralmente, quando eu começo uma transmissão aqui no Facebook, eu não sei se é um bugzinho do meu celular, enfim, ela cai. Então eu vou fazer essa introdução aqui contigo, 1 minuto e pouco é o tempo que a música leva para acabar, a música que está no ar agora, para que a gente entre ao vivo na rádio e no Facebook, e até para eu ver se essa transmissão não vai cair, né? Geralmente cai a primeira e a segunda vai. Acontece isso. Até agora está rolando, então, enfim. De qualquer maneira, eu quero te convidar a acessar radioinverso.com, é onde eu estou agora, e vou seguir até as 10 da manhã, tá bom? Radioinverso.com é o site, e aí você tem a possibilidade de nos ouvir por aplicativo, por TuneIn, tem aplicativo para Android e para iOS gratuitos, é só baixar no Google Play ou na Apple Store e acompanhar a programação da rádio. Se preferir ouvir direto pelo site, radioinverso.com é o site. 30 segundos para acabar a música, não caiu a transmissão. Se cair por aqui, eu reinicio, tá? Mas tomara que não caia, né? É que eu já fico meio esperto, geralmente cai. Eu quero ter uma conversa com quem me ouve e quem me vê sobre o meu trabalho, sobre as motivações e intenções dele. Eu acho que pode ser legal. Acompanha aqui, vamos lá. Vamos fazer isso juntos. Bom dia para todo mundo aqui. Julieta Venegas aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela radioinverso.com. Estamos ao vivo nessa manhã do dia 27 de setembro de 2017, 8h08 da manhã no horário de Brasília. Não esquece que o programa é reprisado às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Eu também, enquanto falo contigo aqui pela rádio, eu estou ao vivo no Facebook, como eu anunciei aqui na abertura do programa, fazendo uma introdução, né? O programa está sendo, pelo menos essa parte do programa, transmitida também ali no Flávio F. Siqueira. Eu queria abrir o coração aqui, né? Para você que me ouve, para você que me vê. O meu trabalho sempre se pautou por isso. Eu procuro, e é uma autorrevisão constante, ser absolutamente verdadeiro naquilo que eu falo, da maneira que eu me coloco, naquilo que eu penso, por mais que isso possa gerar desconforto nos outros e em mim, né? É melhor a gente se proteger. Mas eu acho que a exposição também traz luz. Proteger pode se colocar numa caverna um sentimento, um pensamento, uma emoção, e aquilo pode apodrecer. Em determinados momentos, eu entendo até, por algumas razões ou prudências, enfim, a gente acaba se protegendo, né? Medo, enfim, e mantendo escondido algo que a gente sente. Mas eu acho que não é o ideal, né? Enquanto a gente mantém aquele sentimento protegido, eu não sei se é contigo assim, comigo acontece, aquilo fica incomodando, fica desconfortável, até que seja revelado, e muitas vezes a gente encontra caminhos, inconscientes até, para revelar o que nos incomodava. No meu caso, quem me acompanha sabe, né, da minha eterna tentativa de manter coerência, não necessariamente num discurso linear, até porque eu acho que isso não é possível e é aprisionador se for uma presunção, uma pretensão, enfim. Mas coerência com o que eu sou. As minhas muitas fases, os meus muitos olhares, os meus muitos entendimentos da vida estão fixados, estão registrados no meu trabalho, nos meus vídeos, nos meus textos. Quem ler o meu primeiro livro vai provavelmente encontrar alguma linguagem, alguns pensamentos que já não são exatamente os mesmos de hoje. Quem ler o segundo verá alguma diferença. Quem ler o terceiro verá mais diferença. Quem ler o quarto também. Quem ler o quinto livro vai sentir mais diferença ainda em relação ao primeiro. Agora, o quinto livro foi lançado no começo do ano. Um sexto livro, e eu estou louco para escrever e lançar outro livro, mas esse ano não rola, provavelmente o próximo ano rolará. Um sexto livro será diferente do quinto. Que bom, né? A vida é movimento. E esse tipo de disposição que eu tenho, esse tipo de trabalho que eu faço, muitas vezes me prende inconscientemente. Por isso eu faço essa depuração constantemente em mim, na expectativa da aprovação e do reconhecimento das pessoas. Por exemplo, eu estou aqui falando para muita gente, falando muitas coisas.
felizmente, a grande maioria das mensagens que eu recebo são mensagens elogiosas, de gente querida, de gente dizendo, olha, em determinado momento eu ouvi tal coisa. Isso tem acontecido muito também. Eu ouço você há 3 anos, há sei lá quanto tempo. Mas hoje eu resolvi me manifestar e dizer que o seu conteúdo, o seu trabalho me faz muito bem. É muito legal, no domingo, uma pessoa me procurou falando isso, à noite, no Facebook, falando, olha, eu ouço você já há algum tempo, e é muito legal e tal, tal, tal. Na semana passada teve um amigo do Japão, né? Eu já te ouço há 3 anos, ele dizia, e agora resolvi me manifestar. Isso é muito bom. Agora, não só de elogios, obviamente vive um trabalho que se expõe e que, sobretudo, se propõe a desconstruir. E por mais que eu já esteja acostumado com os elogios e com as críticas, e eu vivo dizendo isso aqui, eu não posso me alimentar, nem me motivar, nem por um nem por outro. Se o elogio for fundamental para mim, a crítica será devastadora. Então, para que uma coisa e nem outra me desvie do caminho de árvore que sou, eu prefiro agradecer e ficar feliz com os elogios, ler as críticas com respeito e tentar identificar nelas o que há de real, o que há de luz, até para algum ponto do meu trabalho, do meu discurso que eu não tenha percebido, e muitas vezes isso acontece, ou não, ou é só hostilidade, só mágoa, tal, ou uma coisa que acontece muito, é só uma resistência em relação às modificações que eventualmente esse trabalho provocou, de desconstruções, de mudança de olhar, de verdades, de crenças, enfim. E não é mole, né? Isso eu sei. Quando a gente se expõe a uma mudança de pensamento, de crença, caramba, é dolorido, porque de repente toda a tua vida está em xeque, aí você tem 2 caminhos, ou você leva aquilo a sério, e tenta entender que tipo de mudança isso está apontando, enfim, o que está rolando dentro de mim. É legal, é muito bom quando a gente se expõe a esse pensamento, ou, coisa que muito acontece, eu vou hostilizar quem está, de alguma maneira, promovendo isso em mim. Quando eu desqualifico e hostilizo a pessoa, eu não preciso lidar com o que está acontecendo aqui dentro, né? O problema é a pessoa, não é comigo. Então, dentro disso, eu estava falando aqui na rádio, agora eu estou virando aqui para a câmera, né, do Facebook, que na sexta-feira eu repensei meu trabalho, no fim de semana também. Não que tenha sido a primeira vez que isso aconteceu, às vezes acontece, mas eu fiquei muito triste. Eu vou me confessar aqui com você, claro, sem expor ninguém, sem citar nomes. Eu recebi na sexta-feira uma mensagem de uma pessoa que há muitos anos não, mas pelo menos uns 3 anos, ou por volta disso, 4 no máximo, me acompanha. Essa pessoa, eu já estou acostumado com as polaridades, assim. Quando ama demais o meu trabalho, eu te confesso que eu fico desconfortável. Porque quando na aproximação, na linguagem e tal, tem muita paixão por aquilo que eu faço, eu acho que não é difícil que em algum momento isso descambe para o ódio. Eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas, a paixão e o ódio. Eu, pessoalmente, prefiro que as pessoas me acompanhem e me entendam com equilíbrio. Não esperando de mim nada além de humanidade. Aliás, eu jamais iludi ninguém com esse discurso de que sou iluminado, sou mestre, sou guru, espere de mim algo além do que sou. Eu sou um cara, como todos, sou um ser humano, né? Com coisas legais, coisas positivas. Você que me vê ou me ouve, certamente se encantaria em conhecer lados positivos meus que não vazam aqui. Ou se desiludiria e se magoaria em desconhecer lados ruins meus também, que não vazam aqui. Eu sou luzes e sombras, como qualquer um. E uma das maneiras de manter o meu trabalho saudável para comigo é não fazendo nenhuma questão de esconder isso. No entanto, eu estava falando dessa pessoa, que em determinados momentos vai para o outro polo, né, do ódio. Então, uma pessoa que me manda mensagens, tal, de repente
de um dia para o outro manda uma mensagem assim: você é uma fraude, você é um horrível, você é mau, você é um doente, você é um... A primeira vez eu me espantei. Aí depois a pessoa passou um tempo, voltou e falou: olha, desculpa, eu estava numa fase difícil, tal, 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 beleza. Aí houve a segunda vez, né, depois de um tempo: você é horrível, você é agora meus olhos se abriram e tal, tal, tal. O mesmo processo, passou um tempo: olha, me desculpe, tal, tal, tal. Na sexta-feira de novo, né? Eu já estou acostumado, então tranquilo, já não me espanto mais como eu me espantava na primeira vez. Mas o que me espantou nessa conversa dessa pessoa foi dizer o seguinte: mas este circo que você promove vai cair, a máscara vai cair, uma coisa assim, porque você é um doente que fica só, como é que é? Desqualificando as pessoas, coisas do tipo. Mas essa pessoa me mandou 2 áudios e falou assim: olha aqui, não sou só eu, tem pessoas também que você está fazendo muito mal, e eu quero que você ouça esses áudios. E eu ouvi um áudio com 20 minutos de uma menina, de uma mulher que já acompanha, e eu realmente me espantei, eu não via mais ela aqui na rádio e tal, mas assim, quando a pessoa ouve muito a rádio, está muito presente no Facebook e some, eu não, claro, eu percebo, mas isso aqui não é uma igreja, né? Isso aqui não é um centro de recuperação, isso aqui é um encontro de amigos. Às vezes os amigos somem, às vezes os amigos distanciam, vão embora, é normal. Então eu não fico indo atrás: vem cá, o que que houve? O que aconteceu? Pô, às vezes a pessoa não quer mais, às vezes deixou de fazer sentido. Natural, né? Às vezes faz sentido numa época da nossa vida, depois a gente caminha, e aí vamos ver outros cenários, outras paisagens, isso é saudável. Enfim, e era um diálogo dessa mulher com um homem, mora no exterior, é muito presente aqui na rádio, manda muitos áudios, muitas pessoas até gostam de ouvi-lo, mas e também se distanciou, e era um tom de tanta mágoa, de tanto julgamento, de tanta hostilidade, que aquilo me minou as energias. Resumidamente, ela dizia mais ou menos assim: o trabalho do Flávio é um trabalho muito bonito, mas não está certo não. Eu me percebi, depois de um tempo, sem fé em Deus. Como assim? Uma pessoa como ele faz a gente perder a fé. Como assim? Isso não é certo não. Ele diz que nós somos muitos. Como é que a gente pode ser muitos? Eu sou a fulana no trabalho, eu sou a fulana no... Claro, eu vou agir conforme as regras, nesse ponto a gente se modifica, mas essa coisa de somos muitos, temos muitas personalidades, isso não é certo não. Aquilo é um lugar de gente vampira, de gente deprimida. Ele fica falando para tirar a vida no ar. E eu até falei com a fulana que me mandou, enfim, é um grupinho, né? Como a vida é um bem precioso. Como é que ele fica falando assim para tirar a vida? Pessoas querendo se matar. E ela dizia para esse senhor: você sempre participou de uma maneira equilibrada, ponderada. Às vezes o teu assunto não tinha nada a ver com o que ele estava falando, eu achava isso lindo. Enfim, mas o trabalho dele é bonito. Só que não dá para mim não. Aí a resposta do senhor, além, fazendo parênteses, né? Eu fiquei tentando pensar: será que algum dia eu já falei aqui no ar para as pessoas tirarem a vida? Eu me lembro de pessoas que participaram aqui da programação querendo se suicidar. E eu me lembro que a conversa foi justamente o contrário. Enfim. E aí esse senhor dizia mais ou menos assim: você diz que o trabalho do Flávio é bonito, mas não é como bonito. Uma pessoa que só está destilando ego no ar, fazendo mal às pessoas. Aquilo é pura intelectualidade oca, um balaio de gato. Não tem nada ali naquilo. Não tem, depois de um tempo, você vê que ele não tem respostas. Eu gostei disso que ele falou, que eu não escondo, eu não tenho. Eu quero que você encontre a tua resposta. Não espere isso de mim. E fica evidente ali que esperava. Ele não tem respostas. Mas, concluía no alto da sabedoria, as respostas estão na gente. E aí falava coisas assim, né? Aquilo, eu excluí tudo, eu deletei o Flávio aqui o perfil da rádio, não sei o que, do Facebook, bloqueei no WhatsApp, não sei o que. E ele falava assim: eu já disse para fulana,
e digo para você, nós precisamos exorcizar o Flávio. Temos que exorcizá-lo, aquilo, tal. E aí ia nesse tom o papo. Eu fiquei triste, né? Fiquei triste, conversei com gente próxima a mim, falando, caramba, né? Isso vale a pena mesmo, assim, tá aqui fazendo programa, não ganho dinheiro para isso, nada, eu não ganho nem. E promoção é um negócio que quem me conhece sabe, assim, tipo os encontros. Eu não faço. Esse ano eu não fiz nenhum, nem tô a fim de fazer. Aliás, esse tipo de coisa só me motiva a não fazer. Porque eu percebo, entre outras coisas, e é por isso que eu quero falar sobre isso contigo, não é para descascar ninguém, por isso eu não quero citar nomes e nada aqui, expor ninguém pessoalmente, mas assim, o que ficou muito claro ali naquele papo para mim, são duas coisas. A primeira é na menina, e é uma pena que ela me bloqueou em tudo, que eu gostaria de conversar com ela, mas enfim. O espanto, né? A dor, o medo de quando ela diz, eu não acredito mais, eu não penso mais, eu não sou mais como eu era, e agora, e agora, e agora. Natural. No Senhor, eu já via outra energia, uma energia de manipulação, uma energia de se colocar como um mentor, uma coisa meio competição, que não vem ao caso também, não quero julgar, porque é só uma opinião. De qualquer maneira, eu fiquei mal. Aí eu conversei muito com meu irmão, né? Conversei com outras pessoas e uma coisa que meu irmão falou, eu mostrei o áudio pro meu irmão, e aí ele ouviu aquilo e falou assim, Chito, isso é propaganda para a rádio, isso não é ruim, né? Isso é propaganda, o que ela está dizendo das desconstruções? Aí o meu irmão falou assim, eu não tinha ideia de que a rádio tinha um poder tão grande, eu não pensava que era assim, né? A esse ponto e desse nível. E aí eu comecei a perceber por um aspecto que eu não tinha olhado ainda, um aspecto que eu não tinha visto. Aí ele falou assim, e por que você fica chateado com isso? E eu comecei a pensar nisso também, né? Por que eu fico chateado com isso? Se eu sei que é assim, se as coisas são assim. Olha, deixa eu fazer um parênteses. Não entenda o meu tom como vítima, tá? Não estou falando isso aqui e, por favor, peço que não fiquem escrevendo assim, oh Flávio, mas você é demais. Não é nesse tom. Não sou vítima. Não sou coitado. E ninguém me fez mal. Quem me fez mal fui eu, né? E foi aí que eu comecei a pensar. Porque, provavelmente e obviamente, se naquele evento eu fiquei chateado, é porque em mim havia alguma expectativa de compreensão. Especialmente de pessoas estão presentes e que eu julgava, em parte, né, ter entendido o que eu falo, a minha motivação e por que eu estou aqui. Então é uma coisa comigo, não com os outros. Sou eu e não eles. Eles estão agindo conforme são, enfim. E é isso, é com eles, né? Por que eu fiquei chateado e confesso no fim de semana pensando, vale a pena? Será que eu estou fazendo um trabalho errado? Será que eu estou na rádio, de alguma maneira, sei lá, em parte fazendo isso que eles estão dizendo, expondo ego, balaio de gato e não sei o quê. E aí depois eu fiquei pensando, depois dessa história, na necessidade, e isso me ajudou muito, em ser cada vez mais contundente, verdadeiro, claro, honesto. Eu tenho um texto e um vídeo, eu me lembrei disso, eu acho que é de 2014 mais ou menos, que diz assim, cuidado, você está afim mesmo de ouvir o que eu tenho a dizer? Pensando justamente nessas coisas, né? Pensando justamente nessas pessoas que não são as primeiras e provavelmente não serão as últimas. E depois algumas pessoas me disseram, que eu comentei esse assunto, me disseram assim, mas aí é que tá, é isso que é bom, né? É a não necessidade de agradar. E se você for mal compreendido, quem não é? Se for mal interpretado, quem não é? O que eu tenho que fazer aqui para ser bem compreendido e bem interpretado por todos? A não ser ficar tentando agradar a todo mundo. Eu posso reduzir o meu trabalho? Será muito melhor em matéria de público. Aliás, foi uma das coisas que esse senhor falou no áudio, dizendo assim, veja só, se o que ele dissesse fosse bom, haveria multidões. E não há multidões, né? Se essa fosse a referência, eu
provavelmente me proporia a dizer o que as multidões querem ouvir. Então eu ficaria falando frases motivacionais de efeito. É isso aí, crê em Deus essa semana, Deus te abençoará, seja feliz. Eu não estou dizendo nem para que nem crer, nem para não crer, não se trata disso. Mas eu gostaria de renovar para quem me acompanha a disposição de, nesse caminho, enxergar aquilo que nem sempre se enxerga, desconstruir aquilo que às vezes você teme desconstruir, colocar na luz emoções, pensamentos, situações em você que estão escondidas por você mesmo e de você mesmo. E às vezes quando a gente faz isso a gente não gosta, como foi o meu caso, né? Esse evento tirou de mim uma tristeza. Por que essa tristeza estava lá? Por que eu não agi com mais serenidade diante daqueles áudios? Porque havia em mim alguma expectativa, né? Que não digo que não há mais, mas certamente diminuiu. E eu fico muito feliz de ter uma expectativa diminuída em relação ao meu trabalho, porque eu julgava ter tão poucas. Se é que eu julgava ter alguma, né? E agora, para não desmerecer ou não passar despercebido como eu passei, eu, ainda que não veja agora essas expectativas, mas eu não sou imprudente em dizer que não há. Sempre há, né? Toda relação sempre tem. Amizade, casamento, namoro e uma exposição pública, um trato desse nosso aqui. A expectativa de um pode ser ficar famoso, a de outro pode ser rico, a de outro pode ser reconhecido, a de outro pode ser aplaudido, a de outro pode ser... Mas há! De um jeito ou de outro há. E eu não sou diferente. Mas eu só quero renovar aqui a minha total intenção e o meu interesse absoluto em, enquanto caminho contigo, me expor como sou. E que essa exposição exposta a você mesmo gere em você uma autopercepção pro bem ou pro mal. E aí você decide o que vai fazer com isso. Como o amigo lá gravou no áudio, a gente, depois de um tempo na rádio, a gente percebe que ele não tem a resposta. É claro que não. Quem é que tem? Eu tenho as minhas respostas e eu vou dividindo com os outros para que os outros concluam as próprias respostas. Essa semana, estava conversando com os colegas de trabalho e em algum momento alguém falou sobre a verdade e alguém disse assim, eu tenho a verdade, eu sei o que é a verdade. Aí eu dizia, o que é a verdade? Não, a verdade é o seguinte, tem coisas que você não pode negar. Por exemplo, me dizia essa pessoa, foi no dia que pousou aqui no aeroporto de Porto Alegre o segundo avião cargueiro, maior cargueiro do mundo. Ele falou, aquele avião ali é grande, isso você não pode negar, isso é uma verdade, ele me dizia. Aí eu dizia o seguinte, grande em relação a quê? Vamos decolar e vamos ver esse avião a 5.000 pés de altura, 15.000 pés de altura, e ele já não será mais grande. Então é grande em relação a alguma coisa. E como tudo é relativo, tudo é fragmento, nada é absoluto, qualquer referência que me aponte dizendo essa verdade é absoluta é duvidável. Então isso vale para tudo, né? E se a gente conseguir caminhar com esse tipo de olhar, se a gente conseguir viver com esse tipo de entendimento, sabendo que as pessoas são ambivalentes, todos, não há santos, nem heróis, nem diabos, nem demônios. Não há seres perfeitos e nem seres absolutamente desqualificados. Santos dos seus. É um texto meu, se você puder depois ouça. Ele está no YouTube com imagens, vídeos, ou leia, está no meu blog. E que fala justamente isso. Todo santo já foi diabo para alguém e todo diabo já foi santo para alguém. Esse olhar maniqueísta de que o perfeito, tá vendo? Descobrir que não é perfeito, descobrir que é ser humano. Isso só mostra a tua expectativa. E o contrário também. Fulano é péssimo, não há virtudes. Todo o mal do mundo é incorporado no fulano. Fulano é a representação de tudo. Também é uma fuga, para que você não reconheça que essa maldade que você aponta no fulano é tua também. Sempre assim. Nós sempre estamos nos revelando. Sempre. E o que eu faço aqui na rádio é o mesmo. Eu aqui na rádio estou me revelando. Por que você precisa disso? Por que você faz isso? Qual a sua intenção? Olha, eu já me fiz essa pergunta 1 milhão de vezes. Já tive muitas respostas em mim mesmo. A minha resposta atual, e eu acho que é a que mais se encaixa nas minhas motivações,
eu respondo mais ou menos o seguinte: eu faço o que eu faço pela mesma razão que a macieira da maçã, pela mesma razão que a roseira da rosa, pela mesma razão que a abacateira da abacate, porque é o que eu sou, né? Então eu só coloco aqui o que eu sou. É só isso. Porque na medida em que eu compartilho, que eu coloco de forma egoísta, claro, eu tenho meus elementos egoístas aqui, eu cresço. Eu estava falando para o meu irmão, se não me engano, isso. Quando a gente se dispõe, foi com o meu irmão, quando a gente se dispõe a entregar, a compartilhar, porque eu estava dizendo para ele, só fazendo parênteses, estava dizendo para ele escrever um livro. Eu falei, escreve um livro, vai ser bom, tal. E para quê? Por que eu tenho que falar para as pessoas? Para que escrever? Para quê? Está aqui. E aí eu estava dizendo isso para ele, quando a gente se dispõe a entregar, quando a gente coloca para fora pensamentos, ideias, entendimentos que às vezes em nós vivem calados, vivem silenciosos e vão se movimentando somente com percepções intuitivas, mas ainda não verbalizadas, não compartilhadas, não vocalizadas, não escritas. De alguma maneira isso tende a mirrar, a palavra que eu queria usar, atrofiar. Quando a gente movimenta e coloca isso para fora, né, não é para o outro. Apesar do outro poder se expor e se beneficiar disso, mas quem ganha é você. Porque agora você movimenta pensamentos inconscientes, intuições, percepções que não eram verbalizadas, que não eram vocalizadas, que não tinham corpo. Você deu um corpo para aquilo que em você era silêncio. Fazia bem, é importante, mas quando você dá um corpo, aquilo ganha formas, aquilo se compartilha. O livro não é o único, mas é um. A rádio não é a única, mas é um jeito, né? E assim por diante. E, enfim, não sei se ele vai ou não vai, mas é isso. Então, é por isso que eu estou aqui, sabe? É isso que eu faço aqui. É provável, muito provável, que situações como as que eu descrevi aconteçam no futuro, porque não foi a primeira vez. É provável que quando acontecer, eu fique triste de novo, porque não é a primeira vez, a gente fica, né? Mas o que eu gostaria, e é por isso também que eu estou colocando isso para fora e compartilhando isso com você, é encontrar nisso significados também. O significado inicial, que foi fruto da tristeza, não de consciência, de que é melhor ficar quieto, porque eu já venho num processo de cansaço, eu já venho num processo de desgaste, eu estou há anos fazendo isso, direto, né? Conciliando isso com a minha vida, com os meus trabalhos, lutando muito para não transformar esse meu trabalho num negócio, para ficar ganhando dinheiro com isso. Não que eu tenha nada contra negócio, dinheiro, mas eu acho que seria uma camisa de força, me aprisionaria, me manteria obediente e dependente dos meus apoiadores, de quem me paga tal. E eu não quero esse compromisso. Não quero ser dependente de ninguém. Eu quero ser livre, dentro das minhas limitações, obviamente, mas eu não quero deixar de ser livre. Então, se em alguns momentos eu senti, como tem sido nos últimos tempos, você que me acompanha sabe disso, de ficar mais quieto. Eu estava falando aí isso recentemente com a minha querida amiga Flávia Melissa, foi uma das pessoas que eu comentei essa história, e eu estava dizendo isso para ela, assim, às vezes é melhor ficar quieto. A árvore nem sempre produz frutos o tempo inteiro, né? Às vezes a árvore produz naquele mês, naquela época. Fora dessa época, a árvore se recolhe. No inverno, uma árvore frutífera, de repente está sem folhas até. E se acha que ela morreu. Mas é só um recolhimento para que na próxima estação ela possa novamente produzir aquelas frutas, né? Então por que com a gente não pode ser assim? Por que a gente tem que ficar o tempo inteiro falando, tendo ideias, tendo pensamentos e sendo inspirados? Não, às vezes eu quero ficar quieto. E aí eu tenho me permitido ficar quieto. Não fazer o programa ao vivo todos os dias, não postar todos os dias, não escrever como eu fazia até agora. Não por mágoa, não por hostilidade, não por nada. É só para ficar quieto, porque é inverno. Depois vem o outono, depois vem o verão. Reconhecer isso é saudável. É importante para você ressignificar a macieira que se propõe a dar maçã todas as épocas do ano, porque maçã é a fruta da moda, porque tortas de maçã estão sendo vendidas e produzidas de maneira abundante. Poxa, no mínimo vai produzir maçãs piores. No mínimo vai virar uma obrigação e ela vai adoecer, vai viver menos. É necessário tempo, é necessário a pausa, é necessário o silêncio.
Eu tive um silêncio agora nesse fim de semana, eu tive um silêncio nos últimos dias, e esse silêncio me fez muito bem. E é por isso que hoje eu estou aqui compartilhando contigo, até para quem chega agora, entender de fato quais são as minhas motivações. Não espere nada de mim. Não espere de mim nada além de humano. Não sou um ser iluminado. Não sou um guru de ninguém. Não sou um mestre acima dos outros, nada. Eu sou apenas um cara que tenta enxergar a vida com algum nível de sensibilidade, que vai prestando atenção nos caminhos e que, enquanto caminha, compartilha o que vê. Compartilho consciente de que aquilo que eu falo é fruto de um ponto, de uma perspectiva. O ponto que sou e a perspectiva onde estou. Essa perspectiva está em movimento, porque eu não descobri a verdade. Aliás, eu não acho que isso seja possível. Vivo dizendo, eu acho que a verdade é uma pedra de 50 toneladas. Nenhum de nós suportaria a verdade. Se eu soubesse a verdade, eu não conseguiria conviver com ninguém. Eu não conseguiria trabalhar, eu não conseguiria pagar impostos, nada. Com a pouquíssima lasca de verdade que eu penso ter, já é difícil em muitos aspectos. Você imagina se eu tivesse a verdade sobre a minha cabeça. Seria impossível. Então, o máximo que eu tenho é uma lasca dela. E você tem outra, e todos têm uma. E aí eu posso pegando outras lascas e aumentando as minhas lascas de verdade. Mas nada além disso. Portanto, não espere de mim nada além disso. Como nosso amigo, lá não tem a verdade. Onde é que tem a verdade? A verdade está dentro da gente, em parte. Em parte. A nossa verdade também é condicionada. A nossa verdade também é fruto de um monte de verdades. Nós estamos expostos a muitos pensamentos, a muitas culturas, a muitas ideias, a muitas influências, a muitos medos, a muitos significados, a muitas utopias. Tudo isso vai construindo a nossa verdade. A verdade está dentro da gente. Frase bonita, retórica, mas incompleta. Nós estamos descobrindo juntos e talvez a verdade não seja algo que está dentro de mim necessariamente. Talvez a verdade seja a somatória das lasquinhas e das verdadezinhas que está dentro de cada um de nós. Por isso ninguém vai se sentir, e é bom que seja assim, absolutamente saciado e abastecido e consciente e sabedor e detentor da verdade. Isso adoeceria, isso faria mal, isso geraria arrogância, presunção, competição, e não seria legal. Portanto, não espere de mim nada além de um cara que tem uma lasquinha, assim como você. E é só isso. O que eu estou fazendo aqui não tem nenhuma pretensão de ir para além disso. Não estou fazendo planos para botar uma bata, daqui a pouco pintar uma coisinha aqui na cabeça e sair falando, criando uma linguagem, um grupo. Não tenho seguidores, parei de fazer encontros por isso, não quero. Pode ser que eu volte depois, mas por enquanto eu não quero. Estou aqui na rádio, mesmo assim não são todos os dias, para que você fique livre também. Assim como eu faço questão de me sentir livre. E se for assim, em liberdade, e se for assim, em respeito mútuo e humano, e se for assim, consciente da ambivalência, da fragmentação, da limitação, das imperfeições de todos nós, então nos respeitaremos, nos aceitaremos, nos entenderemos. Caso contrário, se a ideia for diferente disso, está cheio de gente aí propondo isso. Tem um monte de gente querendo ocupar esses espaços. Portanto, se essa for a ideia, melhor seguir para os gurus, para os mestres e para os iluminados. Tudo que você vai encontrar sempre aqui é um ser humano, como todos, como você, e como os piores e como os melhores. É só isso que eu me proponho. Tá? Fique bem.